Hoje vamos falar dos vilão do quarto episódio da terceira temporada de Supernatural. Esse episódio que nos traz os demônios como vilões principais, e também temos a volta, do famoso coach. O episódio começa numa igreja aonde, um padre estoura os seus miolos, se mata. Então, nós vamos agora acompanhar Sammy, Dean e Bob, que estão, estudando o coach, para ver se descobre uma forma de fazer ele funcionar de novo, E é nisso que o Sammy encontra, sinais de presságios demoníacos, e o Dean e o Sammy vão, para essa cidade, enquanto o Bob vai ficar, estudando o coach. Chegando nessa cidade, tem história que a cidade era cidade pacata, mas virou esse caos que é hoje. Então, eles encontram um outro caçador lá, um caçador que é meio, ele é corajoso tudo, mas é meio atrapalhado. E o Dean até brinca com ele que ele não tem muito jeito de ser caçador, o Witch lá, e vai acabar sendo morto. E realmente ele é morto nesse episódio, porque tem um bar lá onde eles vão, e a mulher lá que servia de drink, leva ele para um lugar lá, um tipo de porão, e aí nós descobrimos que ela é uma demônio, que mata ele. Aí mais adiante o Sammy, descobre que tem um cara lá que é o chefão da cidade. É ele que trouxe todos esses negócios que tem na cidade agora, prostituição, os óculos, tudo foi ele que trouxe. Então o Sammy desconfia que ele seja o demônio, Enquanto ele vai investigar esse cara, o Dean, acaba caindo nas graças dessa mulher do bar lá, que leva ele, aquele mesmo lugar onde ela levou, o Witch, e matou ele. Só que ela descobre que o Dean já sabia disso, porque ele começou a desconfiar que o Witch, não estava atendendo a ligação. Ele rastreou o telefone dele e passou lá antes e fez uma armadilha de água, E essa armadilha, dessa presa, essa demônia. Só que a demônia, não se dá por vencida e desmorona tudo lá. E resumindo, os dois ficam presos lá. A demônia está presa na armadilha e o Dean, não consegue sair porque as portas, estão todas emperradas com pedregulho lá. Enquanto isso, o Bob, continua testando o coach, mas nada funciona, até que a Ruby aparece, e ajuda ele com o coach, ajuda a arrumar, fazer o coach funcionar novamente. E o Sammy, investigando lá o chefão lá da cidade, ele descobre que o cara não é demônio, ele é só um cara mesmo. Então ele, sai de lá todo envergonhado pelo erro que ele cometeu, Enquanto isso, lá no porão, lá onde Dean e o demônio tá, nós descobrimos que o demônio literalmente não fez nada. Ele não usou poder especial, nada. Ele só usou a lábia para convencer o cara a trazer todas essas negócios para a cidade. E o povo da cidade, acabou se entregando para esses vícios aí. E o demônio ia dar risada disso, E o Sammy, agora tá apavorado porque não encontra o Dean. E ele descobre, que a moça do bar é uma demônio. Então ele pede ajuda pro padre lá da cidade para encontrar, a moça do bar lá e o Dean, E quando chegam lá, nós descobrimos que o padre também é um demônio. Na verdade, um pouquinho antes nós já sabia, mas, o Sam vai descobrir só agora. E o Bob aparece nesse momento, E o padre, derruba o Bob e o Sam e entra, para acabar com o Dean. Ele entra lá no porão, joga o Dean para longe e quebra a armadilha do diabo, E nós descobrimos que os dois, a moça do bar e o padre, são um casal ali, demoníaco ali. E lá fora a Ruby aparece, e fala pro sementar, porque o coach agora, tá funcionando.
E nisso o padre, né, vai matar o Jim. E é aí, né, que o Semi aparece, né, e mata o padre, né, mata o demônio, o padre. E depois mata, né, a moça do bar também. E no final desse episódio nós temos, né, o Jim falando pro Bob, né, que o demônio de olho amarelo lá falou que talvez o que voltou, né, quando ele fez o pacto lá, não seja, né, o Semi, né, seja algo pior. E ele começa a se assustar, né, porque o Semi tá começando a ficar fio, né, coisa que antes ele não fazia, agora ele simplesmente faz, né, com sangue no olho. E aí, você lembrava desse episódio? Aonde temos, né, os vilões, os dois demônios lá, e também, né, temos a volta, né, do coach para a série funcionando, né. Se você lembrar desse episódio, já comenta aqui. Também não esqueça de curtir esse vídeo, pois assim você ajuda muito o nosso canal, pois você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é bom. E se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo relacionado ao mundo nerd e as novidades do canal que vem por aí.